Rapaziada, a mídia esportiva brasileira comenta o 0 a 0 no Fla-Flu e detona o jogo. Se liga só. A diretoria, Flamengo e Fluminense no Maracanã, 0 a 0, um jogo de merda, daqueles assim que quebram toda a expectativa que se tinha em cima de um jogo grande desse. Por quê? Porque, cara, pro Flamengo, evidentemente sendo justo, né, um jogo que não valia tanta coisa, o Flamengo tá razoavelmente tranquilo ali, né, com seus 14 pontos e 8 jogos, o Fluminense fazendo seu nono jogo, o Fluminense tem 11 pontos, tá ali na 7ª, 8ª colocação, depende dos jogos de amanhã e tal. O Fluminense tinha um desespero, né, porque são 11 jogos só no Campeonato Carioca para você formar semifinais. Então, é muito frustrante você ver. São duas coisas, né, para você observar. Primeiro, a falta de ousadia, né, do Fluminense de se jogar em algum momento do jogo para cima e falar, cara, eu preciso ganhar. Eu acho que o medo de tomar uma paulada do Flamengo e aumentar a crise foi maior do que tentar se classificar. Não gosto disso, obviamente, mas isso também mostra o quanto o Campeonato Carioca ficou, né, o quanto o estadual não importa mais. O Botafogo nos últimos anos sequer se classificou e fez 2 ótimos anos. O Fluminense esse ano parece que também não está nem aí, porque se tivesse, evidentemente, tinha tido uma postura um pouco diferente. Foi um dos piores Fla-Flus que eu assisti, porque assim, nós tivemos momentos ali de 30 e pouco do segundo tempo, tinha um chute a gol, os goleiros praticamente não tocaram na bola. Um jogo de 2 times que se preservaram, claramente. O Flamengo tem um jogo ainda contra o Vasco, tem um clássico. E agora o Fluminense não tem justificativo, o Fluminense não tinha por que se preservar. O Fluminense tinha que ter jogado esse jogo, talvez não como uma guerra, como um Fla-Flu decisivo e tal. E eu até antes do jogo, até para não ser... eu disse para meus amigos que eu achava que o Flamengo ia ganhar o jogo. Por quê? Eu falei exatamente por isso, porque o Fluminense não está bem e o Fluminense vai ter que abrir. E quando ele abrir, o Flamengo vai ganhar. E acho, inclusive, que o Flamengo esperou boa parte do jogo isso, né? Num raciocínio meio lógico, ó. Para mim o 0 a 0 tá ok. Quando bater o desespero, eles vão vir. Quando eles vierem, eu vou ganhar o jogo. Eu sou melhor e a minha chance de ganhar é maior. E não foi isso que aconteceu, porque em nenhum momento o Fluminense não é... E veja, eu não estou sugerindo um ato de desespero, né? Aquele, vamos pra cima todo mundo que estamos perdendo. Não é isso, não. Vamos fazer o gol, vamos montar um posicionamento mais ofensivo que eu preciso me classificar. O Fluminense deixou muito claro que ele não se importa tanto com o Campeonato Carioca. E o time, o Mano, enfim, que não era uma prioridade, que era mais importante talvez sair dali sem uma crise de ter perdido para o grande rival do que ter buscado se aproximar de uma classificação no Carioca. Ainda dá, tem ali uma série de resultados que podem acontecer, o Fluminense pode passar. Eu nem acho que esse drama todo de o Fluminense está fora, não, eu não acho isso. Mas, cara, o jogo que nem nos momentos em que ele ficou pegado por entradas duras, ou seja, que é normalmente quando o jogador começa a levar o jogo pro pessoal e ele cresce, né, o jogo cresce, porque os 2 times começam a não querer perder pelo pessoal, né, nem nesses momentos o jogo pegou fogo. Em nenhum momento uma fagulha entrou ali na partida e fez... Foi um dos jogos mais mornos e sem graças que Flamengo e Fluminense já protagonizaram no meio do Campeonato Carioca. E não dá para dizer que o jogo não valia nada para nenhum dos dois. Não dá para dizer isso. Dá para dizer que o Flamengo... Era interessante pro Flamengo empatar, porque ele só tem em tese o Vasco, né, ainda de gigantão para pegar, se eu não me engano. Acho que tem o Botafogo também, né? O Flamengo acho que tem o Botafogo e o Vasco. Ou já foi Flamengo e Botafogo, eu tô confuso. É tanto jogo que eu já não sei se foi pelo campeonato. Não, foi a Supercopa, né? Mas ele ainda pega o Fluminense. Ele pega o Vasco e o Botafogo e pega o Maricá, tá? Então o Flamengo, em tese, ele ganha do Maricá, ele fica bem. Se ele não perder um dos 2 clássicos e tal, ele tá numa situação mais tranquila. O Fluminense já não tem esse caminho, né? O Fluminense já fez o 9º jogo dele, ou seja, ele tem jogo a mais. O Fluminense pega o Nova Iguaçu, o Bangu, que são jogos que o Fluminense tem tudo para ganhar. E aí você tem que contar que alguns dos outros ali vão tropeçar, porque o Fluminense está atrás, ele não está atrás de um time, né? Ele está atrás de vários outros. Então eu fiquei muito frustrado com a não tentativa do Fluminense de resolver o jogo, de ganhar o jogo, porque se tem medo daquele jogo virar um problema e virar uma crise, esse jogo também tira você da crise. É a mesma dose, né? Então, se tem aquele medo natural de falar, quer saber, é melhor não perder esse clássico aqui para não começar a chiadeira porque a gente não está tão bem. Quando você ganha, você também quebra, porque você acabou de ganhar um clássico. Se você ganha o segundo, você também quebra essa corrente, né, do Fluminense não estar jogando tão bem. Então, eu achei bem frustrante, cara. No Fla-Flu que eu tenho muito pouca coisa para falar, não tem nada individualmente de ninguém para falar, não teve grande lance, não teve melhor em campo, o Thiago Silva se machucou, tomara que não seja nada. E é isso, cara. Frustrante pra cacete. O tão esperado Fla-Flu acabou sendo uma enorme decepção. Nem Flamengo nem Fluminense jogaram o que se esperava deles e o 0 a 0 foi o placar mais correto para esse clássico completamente xoxo.
Da parte do Flamengo é até um pouco compreensível, na medida em que o Felipe Luiz acabou poupando os seus dois principais articuladores de jogo, o De La Cruz e o Arrascaeta. Decisão compreensível diante de um início de temporada, na verdade ainda um final de pré-temporada, em que os jogadores são preparados para disputar o ano inteiro, todos os 80 jogos possíveis no ano inteiro, mas isso tirou do Flamengo completamente o poder de armar jogadas de ataque. No primeiro tempo, o Fluminense foi até melhor do que o Flamengo, pressionou a saída de bola do Flamengo, mas não conseguiu daí tirar nada de útil. Impediu apenas que o Flamengo fizesse o seu jogo à sua maneira. O Flamengo teve pouquíssimas finalizações no jogo, só no final da partida. No final da partida, quando entrou o Cebolinha, entrou o Luiz Araújo, jogadores um pouco mais de movimentação do que o Plata, por exemplo, e que o próprio Michael, que não esteve bem hoje. E aí o Flamengo quase marcou um gol de cabeça do Cebolinha. O Fábio fez a melhor defesa do jogo, talvez naquele que tenha sido o único lance da partida razoavelmente parecido com uma partida de bom futebol. Foi realmente uma enorme decepção, mas o Flamengo tem uma coisa a comemorar. O empate para ele foi um bom resultado, porque não somente o manteve na segunda colocação da tabela, e ser segundo na tabela significa enfrentar o terceiro nas semifinais com a vantagem do empate, e também praticamente alijar o Fluminense de entrar nesse G4 para poder disputar as semifinais. O Fluminense precisava ter sido mais ousado, até tentou no início, mas não teve competência para ameaçar o gol do Rossi, que se limitou a ficar pegando cruzamentos sem parar, e chute, que é bom de verdade, praticamente não apareceu. Insisto, a melhor chance de gol foi a cabeçada do Cebolinha já no finalzinho da partida, que o Fábio fez uma defesa sensacional. Rapaziada, eu discordo um pouquinho. O Flamengo tem muitas peças ali que pode desenvolver o futebol. O Gerson, por exemplo, é uma. Então, assim, claro que Arrascaeta e De La Cruz fazem falta, mas eu acredito que o Flamengo tem muita peça ali para poder desenvolver e articular o adversário. E por outro lado, o Fluminense, como sempre, foi fechadinho, né? Fechadinho, humano, super retranqueiro, né? Segurou ali o 0-0. Claro que saiu algumas vezes, principalmente no começo do primeiro tempo, deu aquela sufocada, mas depois se assentou no resultado, que foi péssimo para ele, né? No gol o Fábio não chegaria, o Bruno Henrique tirou muito de cabeça e acabou saindo. Então, o primeiro tempo muito amarrado, com o Fluminense começando melhor, muito agressivo, impedindo a saída de bola do Flamengo. Depois o Flamengo foi crescendo aos pouquinhos, mas sem conseguir ter aquela imposição de ocupar o campo de ataque. Ele foi fazer isso ali depois dos 32, 35, então o Flamengo termina tocando muito a bola e tendo muita posse de bola na frente, mas sem conseguir criar. O Fluminense muito físico, trabalhando muito bem por dentro ali, com o Martinelli tomando conta, com o Arias jogando por dentro, muito físico também na ocupação de espaço, então praticamente não tivemos chance. No segundo tempo, o Fluminense continuou sem produzir quase nada. O Arias veio para o lado direito, o Lima entrou no lugar do garoto Riquelme, que desperdiçou, perdeu muitas bolas, né? Não conseguiu ficar com a bola, o Lima entrou no meio, o Arias veio para a direita. Então, o Flamengo continuou tendo dificuldade para criar, uma partida ruim do Michael, uma partida ruim do Plata, sem grandes aproveitamentos. E aí, na reta final do jogo, ali nos últimos 20, depois que o Felipe Luiz tirou o Plata e tirou o Michael e botou Luiz Araújo e botou o Juninho, o Flamengo cresceu um pouco. Luiz Araújo foi para a direita, o Gerson entrou no meio, e aí nos 20 minutos finais, talvez 15 a 20 minutos finais, o Flamengo produziu. O Flamengo teve duas grandes chances de gol, duas excelentes chances de gol. Uma cabeçada do Cebolinha, que depois entrou no lugar do Bruno Henrique, que ele, também um cruzamento do Ayrton Lucas da esquerda, ele cabeceou, a bola entraria no ângulo, iria na parede da rede do Fábio. O Fábio fez uma defesa gigantesca, e depois numa jogada anterior, que tem também uma dobradinha ali de Gerson e Ayrton Lucas pela esquerda, a bola sobrou para Ayrton Lucas, ele finalizou, e o Inácio acabou tirando, travando, e depois o Fábio ainda fez uma defesa jogando para escanteio, acho que a bola já sairia. Então, assim, o Flamengo teve, na reta final,
as duas melhores chances do jogo, chances que obrigaram o Fábio a trabalhar, mas no mais um jogo bem abaixo do que a gente imaginava, né? O Fluminense conseguiu atrapalhar muito o Flamengo, o volume de jogo do Flamengo conseguiu atrapalhar demais a capacidade do Flamengo envolver o Fluminense, a capacidade do Flamengo criar oportunidades no campo de ataque. Para mim ficou muito clara essa dificuldade do Flamengo na maior parte do jogo, quando o Cebolinha, Luiz Araújo, o Juninho menos, né, mas até melhorou também, e o Bruno Henrique veio pela esquerda antes do Cebolinha entrar, foi quando o Flamengo conseguiu criar alguma coisa, mas uma partida abaixo. Então, assim, em termos produtivos do Flamengo. Vitor Sérgio foi muito feliz em sua fala, né? O Flamengo produziu quase nada, muito por mérito do Fluminense, que, como eu falei, né, se fechou, se retraiu, esperando aquela bola, né, aquela bola para fazer o gol e segurar o resultado. Eu também achei, e com certeza a maioria dos rubro-negros também, um jogo muito abaixo, não só da parte do Flamengo, mas no contexto geral, um jogo muito abaixo esse Fla-Flu, né? Bastante tempo que a gente não vê um Fla-Flu desse jeito, bem abaixo, mas tem algumas desculpas, se vamos dizer assim, né? Sem Arrascaeta, sem De La Cruz, né? Enfim, jogadores que tiveram 2 jogos seguidos nesse começo de temporada, mas é Flamengo, né? Flamengo precisa jogar bem todos os jogos. Claro que não vai ser assim sempre. E aí, o que você achou desse jogo? Deixa o seu comentário, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha e eu fico por aqui até a próxima. Valeu!